Olá, eu sou Jeremias Gomes, obrigado por acompanhar aqui o Alesp em Pauta. Você, se nunca foi atendido pela Defensoria Pública, provavelmente conhece alguém que já foi atendido, porque são milhões de atendimentos Brasil afora. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem um núcleo, uma unidade, na verdade, da Defensoria Pública. As pessoas vêm aqui participar também atrás dos seus direitos, né? E são várias unidades espalhadas pelo Estado. E hoje nós vamos conversar com duas defensoras para explicar, sabe aquela pessoa que você vai lá atender, você não sabe muito a história de como é que ela passou pelo curso de Direito, para entender de diversos campos de atuação, principalmente na área civil, mas também criminal. Então a gente vai conhecer a história delas e conhecer muito sobre a Defensoria para a gente entender o que a Defensoria atende, o que ela não atende. Tudo isso você vai saber no programa de hoje, porque eu estou aqui com a Suhaili Fernandes Youssef. Ela é defensora pública e é coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria aqui de São Paulo. Seja bem-vinda, Suhaili. Muito obrigada, Jeremias, por receber nós aqui da Defensoria Pública nesse espaço. Que ótimo, a gente que agradece bastante. E a Betânia, a doutora Betânia Devec Ferraz, também defensora pública aqui, Unidade Civil aqui de São Paulo. Obrigado pela sua presença, doutora Betânia. Eu que agradeço o convite, a participação e a oportunidade de podermos apresentar a Defensoria Pública para os cidadãos e cidadãs do Estado de São Paulo. Que ótimo. Doutora, antes de apresentar a Defensoria, me apresenta melhor vocês. Assim, eu sempre gosto de saber da história. Eu já tive a oportunidade de conviver com promotoras, né, e defensoras, procuradoras, né, e quando elas passavam no concurso, geralmente quando era para a Defensoria já tinha aquela diretriz, né, não quero ser defensora, né. É um pouco vocacionado isso? Eu sou defensora pública do primeiro concurso da Defensoria Pública desse Estado de São Paulo. 2006, mais ou menos? 2006 foi a criação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública já tem previsão constitucional desde 1988. O concurso veio depois. Aí foi criada, então, no governo do Geraldo Alckmin em 2006, a Defensoria Pública. Em 2007 foi o primeiro concurso da Defensoria Pública e eu tive o privilégio de passar nesse concurso e integrar exatamente a carreira. E neste mês, além de comemorarmos o mês da Defensoria Pública, nós comemoramos também 17 anos de carreira dos primeiros concursados na Defensoria. Já estão atingindo a maioridade, né? Sim. Faz muita diferença, apesar que antes a Procuradoria fazia esse trabalho, né? Mas não tinha todo esse cabedal que tem hoje, né? É um pouco diferente, assim, foi se estruturando, né? Sim, a Procuradoria-Geral do Estado tinha, né, a assistência judiciária, tinham procuradores que realizavam assistência judiciária, até que houve a opção por alguns deles para a criação da Defensoria até a organização do primeiro concurso. Aí eles escolheram, né? Eu lembro dessa fase aí. A Suhaili também, assim que se pronuncia seu nome, é um pouquinho diferente. Sim, a Suhaili é um pouco diferente. Enquanto a Betânia é do primeiro concurso, eu sou do 8º concurso da Defensoria Pública. Eu ingressei na carreira em 2020. Na semana passada, nós recebemos colegas e colegas que ingressaram, né, na Defensoria Pública nesse ano, no 9º concurso. E o meu histórico, na verdade, de defensoria vem desde o meu período da faculdade, porque eu fui estagiária na Defensoria Pública, na unidade Brás, que atua com infância e juventude. E desde o período da faculdade, eu entendi a importância dessa instituição e do modelo público de assistência jurídica gratuita. E foi lá, né, trabalhando com os defensores e defensoras, compreendendo a dinâmica, né, do atendimento jurídico às populações que mais precisam, que eu tomei essa decisão de trabalhar com direitos humanos, que é uma das missões institucionais da Defensoria Pública. Então, eu tive uma trajetória de trabalhar em organizações da sociedade civil, algumas delas, inclusive, que estavam, né, nesse momento de criação da Defensoria Pública, porque eu acho que é importante, né, você traz todo o histórico, né, dos procuradores, da assistência judiciária, que dentro do sindicato da Procuradoria, né, formularam grupos, se organizaram para a fundação dessa instituição, que já tinha previsão constitucional desde 1988, mas é importante dizer que o nascimento da instituição está também em toda uma organização da sociedade civil e dos movimentos sociais que disseram, né, criaram um movimento para a criação da Defensoria Pública e diziam, né, numa sociedade que carece de justiça e carece de justiça das pessoas que aquelas que não têm recursos para pagar um advogado e que precisavam dessa instituição fortalecida e estruturada para fazer esse atendimento. Então, de alguma forma,
eu prestar o concurso da Defensoria Pública tem relação também com esse histórico, de ter trabalhado na sociedade civil, ter sido estagiária da instituição e compreendido, né, o quanto o atendimento que se faz hoje é importante para o fortalecimento de toda a sociedade, mas também das outras demais carreiras, né, do sistema de justiça, como o judiciário, a advocacia pública e também o Ministério Público. Sim, é isso que eu quero que a Bethânia fale um pouquinho, doutora Bethânia, porque, grosso modo, sempre uma linguagem mais simples, na justiça a gente tem o juiz que precisa julgar, e aí a gente tem alguém que precisa acusar. E precisa ter quem defenda, né? Geralmente a pessoa fala, é o advogado de defesa, mas aí quem não tem os recursos é a defensoria. É por aí a construção básica da justiça. Sim, na verdade, acho que o papel que a sociedade mais conhece na Defensoria Pública é na defesa dos direitos do réu, né? No âmbito do processo criminal, assim como você disse, tem um órgão acusador, um órgão julgador e tem um órgão que defende. Isso independentemente da renda. No âmbito da atuação do direito criminal, independe da renda. Por quê? Porque toda pessoa ela tem direito a uma defesa. Então, a Defensoria Pública sempre vai atuar. Se a pessoa não constitui um advogado particular, ela vai sempre atuar na defesa desses cidadãos. Quer dizer que no criminal, na área criminal, não importa quanto ela ganha. Na área civil tem um teto do que a pessoa ganha, é isso, né? Sim. Na área civil, o atendimento da Defensoria ele é destinado principalmente para as pessoas hipervulneráveis, mais vulneráveis economicamente. Então, são famílias cuja renda familiar varia entre 3 a 4 salários mínimos. Isso depende por exemplo, numa família onde há pessoas que compõem ali aquele âmbito familiar que tem deficiência, né? Então, há essa diferenciação na renda, mas ela varia de 3 a 4 salários mínimos. Bom, esse é o primeiro filtro, assim, mas lembrando que na área criminal, então não tem. Você pode ser... Toda pessoa tem esse direito, é constitucional e a Defensoria sempre vai ter um advogado lá da Defensoria para defender. Agora, é bom marcar, né, doutora Bethânia, o que a Defensoria não atende, para as pessoas não perderem tempo também. O que eu sei de cabeça é direito trabalhista, mas deve ter outros também, né? Sim. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não atende, né, os direitos trabalhistas, logo a pessoa deve procurar, a gente sempre indica o advogado do sindicato. Também não atuamos no âmbito da Justiça Federal, onde há um outro órgão, parecido com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas que atua somente no âmbito federal, que é a Defensoria Pública da União, que está mais relacionada àqueles direitos para concessão de benefícios, né, são ações contra o INSS, ações contra a União. No âmbito da Justiça Estadual, quem atua é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Que legal. Em favor dessas pessoas. Para fazer esse programa aqui, como a gente tem uma Defensoria Pública, olha o tanto como é que chama isso aqui? Cartilhas. As cartilhas, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu falar antes. Olha, gente, é muita área de atuação. Reconhecimento de paternidade, uso do problemático do álcool, eu já vou mostrar já. Política de prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, a Lei Maria da Penha, não, é muita coisa. Assim. Atendimento jurídico à população em situação de rua, que a Suhaili vai falar para a gente um pouco depois, medicamentos, consulta de processo, tem muita coisa. Tem a questão do prisional, as mães mães em cárcere também. Vou mostrar aqui um pouquinho para essa câmera aqui, ó. Então aqui a gente já tem uma noção da quantidade do atendimento, não sei se aqui dá para mostrar para não pegar muita luz. Aqui, ó. Vamos falar sobre masculinidade, a gente já fez um programa sobre isso, bem bacana. Uma cartilha só sobre a Lei Maria da Penha. Isso tudo tem na internet, não é, doutora? Sim, no site da Defensoria Pública. E lá no site você consegue todas essas informações. Olha, direitos sexuais e reprodutivos. Então, às vezes, assim, é um adolescente, é uma jovem, um jovem, tem curiosidade de saber seus direitos nas escolas, tudo. Eles ensinam aqui como consultar os processos. Isso aqui é super interessante. Você já ouviu falar do consumidor.gov? Isso aqui é uma mão na roda, né, doutora Suhaili? Porque funciona mesmo, gente. Entra lá no consumidor.gov. É um convênio que tem com os PROCONs, é isso, Suhaili? O consumidor.gov é uma forma de você acionar caso um consumidor se sinta lesado, né, ao efetuar uma compra ou mesmo diante de algum contrato, né, de consumidor, ele pode registrar essa denúncia no consumidor.gov. É claro que a denúncia, né, de forma extrajudicial no consumidor.gov não afasta a atuação da Defensoria Pública. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram contratos bancários,
bancários que têm descontos, né, nas suas folhas de pagamento, ou mesmo descontos nas folhas do INSS, quando elas são pensionistas, ou mesmo já aposentadas, e tem uma série de contratos bancários, se identificam como super endividadas, elas podem comparecer à Defensoria Pública para fazer análise desses contratos, identificação da existência ou não de juros abusivos. Então, a denúncia, né, ou a formalização de uma reclamação no âmbito do consumidor.gov não afasta essa atuação da instituição. Mas, muitas vezes, né, a identificação dessa reclamação auxilia a chegar numa solução dessa demanda por direitos no âmbito do consumidor. Lógico, certo, Betânia? muito bom. Sim. Mas olha, eu já entrei e funciona, porque as instituições, elas têm que ser conveniadas e parece que assim, elas não são obrigadas, né, a se vincular ao consumidor. Mas as grandes e as empresas idôneas, elas se associam. Então, quando você entra lá, é muito rapidinho, você coloca a sua reclamação e eles respondem. Tem um convênio com o PROCON, eles encaminham para o PROCON, é muito bom. Consumidor.gov, que é do governo, aí no caso federal, mas vale a pena. E aí as defensorias também podem atuar e serve também, porque ali também fica tudo registrado, comprovado. Agora, no caso da defensoria, tem aqui consulta de processo, tudo, mas, doutora Betânia, aqui na Assembleia não precisa agendar, mas não é o que geralmente acontece. Geralmente o bom é começar pelo site, né, para ter uma noção, né? Sim, porque aqui na Assembleia há um posto de atendimento, né? Avançado da Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública, ela atende mediante agendamento. O agendamento pode ser tanto pelo telefone 0800 773 4340 ou através do site da Defensoria, onde há um atendimento por meio de um assistente virtual. Então, basta acessar www.defensoria.sp.def.br e lá, logo na abertura da página, é possível verificar a entrada para o atendimento. E assim é direcionado para esse agendamento, a pessoa escolhe a data, né, a forma de atendimento, se presencial ou virtual, o horário, e aí sim é destinado esse atendimento para um dos nossos postos de atendimento localizados no estado de São Paulo inteiro. E aí, doutora Suhaili, no caso da área criminal, eu estou falando assim, se não for sua área, você pode falar, mas acho que dá para responder. Criminal me parece que tem plantão, né? Aí também tem essa questão também, né? A Defensoria Pública, ela atua em formato de plantão aos finais de semana. Ah, tá. No período da manhã, que é o período de funcionamento também do Tribunal de Justiça. Por quê? No estado de São Paulo, em todo o Brasil, toda pessoa que é presa em flagrante, em 24 horas, ela tem que ser apresentada a um juiz, a um defensor público e ao Ministério Público, para que possa avaliar a legalidade daquela prisão ou se houve algum tipo de abuso, né, no momento da prisão por parte das forças de segurança pública. Então, a audiência de custódia é um instrumento importante, então, para aferir ali a necessidade de manter uma prisão preventiva ou de conceder uma liberdade provisória ou mesmo relaxamento daquela prisão se foi identificado que existiu uma determinada ilegalidade. Então, a Defensoria Pública, também por meio do site, você pode ter acesso à Defensoria Pública aos finais de semana, nesse regime de plantão, ou comparecer a uma de nossas unidades. Por exemplo, a unidade da Barra Funda, que fica na Walter Lerner, vai funcionar no período do final de semana, pela manhã, para fazer esses atendimentos, né, de plantão ao fim de semana. Durante a semana, né, toda pessoa que responde a um processo criminal também pode fazer esse agendamento que já foi citado pela doutora Betânia, que é um agendamento que você faz pelo site, pela própria assistente virtual. Se você souber o número do seu processo criminal, você já pode indicá-lo, né, no atendimento virtual, e você vai ser atendido por um defensor ou uma defensora pública para obter orientações do andamento do processo, caso você esteja em liberdade, ou mesmo os familiares podem obter informações a respeito das pessoas que estão cumprindo pena hoje em uma das unidades prisionais do estado de São Paulo. Então, além desse atendimento que pode ser feito diretamente à pessoa que responde um processo criminal, a Defensoria Pública também faz esse atendimento das pessoas privadas de liberdade, dentro dessas unidades prisionais. E isso é feito mediante, né, um projeto da Defensoria Pública que chama DAP, né, que é essa divisão de atendimento ao preso ou à presa provisória. Então, é importante marcar que se você tiver, vamos supor, se você for citado, intimado, se você for ao fórum, o primeiro lugar que você tem que procurar, no caso, é a Defensoria. Você não precisa ir no cartório, pergunta, onde é a Defensoria Pública? Aí você vai lá na Defensoria Pública, porque primeiro você precisa saber dos seus direitos, o defensor vai te orientar, tá bom? Esse é sempre o caminho, né? Seja no fórum criminal, no fórum civil,
procura a defensoria, que eles são a porta de entrada para fazer a orientação do seu processo, seja criminal ou civil. Agora, legal para falar sobre isso é a doutora Betânia, porque me falaram aqui que hoje ela está na Coordenadoria de Atendimento, na Coordenadoria Geral de Administração, mas ela já atuou no atendimento inicial. Aí, para quem aprender, é onde eu fiz o curso de Direito e eu gostava de ficar. Eles falavam assim, não, você vai fazer as negociações, né? Porque eu já fiz mais velho, né? Eu falei, não, eu queria ficar lá porque lá eu aprendo, né? Chega gente diferente. E o direito é muito complexo, são muitos tipos de ações, né? Eu gostava de ficar lá. E a senhora ficou lá, queria que a senhora falasse um pouco de o que chega mais, quais são as principais dúvidas, onde que as pessoas erram mais quando vêm. E tem a questão, às vezes, trazer prova, né? Então, fala um pouco como foi esse seu... Quantos anos no atendimento inicial? 4 anos na coordenação do atendimento inicial criminal, civil, perdão, e foi muito com relação à pandemia. Nós sofremos uma grande transformação no atendimento, ele era exclusivamente presencial, passou a ser exclusivamente remoto durante a pandemia e depois, hoje, atualmente, ele é híbrido, esse atendimento, né? Então, essas pessoas que são agendadas, elas são atendidas por profissionais do direito, né, coordenados por um defensor público, sempre um defensor e uma defensora, e eles são divididos no âmbito civil através da área. Então, nós temos muitas demandas na área da família, que envolvem demandas de divórcio, de união estável, da investigação de paternidade, né, de guarda, de alimentos, de visitas. Então, este é o maior número de ações que nós fazemos de atendimentos relacionados à área da família, né? Com relação à área civil, nós temos questões que envolvem moradia, ações de reintegração de posse, ações possessórias, ações indenizatórias, que são muito comuns, né? Ações relacionadas ao pedido de medicamentos. Então, há ações que a gente chama que são ações contra a Fazenda Pública do Estado e do município, que são relacionados a pedidos de medicamentos, a questões relacionadas a direitos de moradia, né? Então, é muito grande o âmbito de atuação da Defensoria, mas não é só no âmbito judicial. A Defensoria tem, sim, uma atuação extrajudicial muito importante. Então, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade nessa casa de realizar mutirões, né, de atendimento de investigação de paternidade, onde não foi necessário a realização, o ingresso de uma ação de investigação de paternidade. Mas nós, através de convênios que temos com o IMESC e o Unesp, pudemos realizar exames de forma gratuita e, assim, de confirmada a paternidade, os pais eram convidados a fazer o reconhecimento na defensoria mesmo. Da mesma forma, tivemos a oportunidade nessa casa de realizar uma outra atuação por meio de conciliações e mediações que nós trouxemos os nossos parceiros aqui. E aqueles casais que tinham interesse em se divorciar de forma mais célere, né? Então, eles foram convidados a regulamentar eles mesmos as cláusulas desse divórcio, dessa dissolução de união estável aqui nessa casa, e saíam no mesmo dia, né? Esse processo depois era encaminhado para o judiciário simplesmente para homologação. Então, nós temos um âmbito de atuação extrajudicial, além de atuação também em educação em direitos, muito, muito significativo. Agora, além de todo esse trabalho específico, que a gente vai falar mais, a doutora Suhaili, ela me explicava um pouco antes, porque vocês... a senhora trabalha mais, vou chamar de você, né? Mais nova. Pode sim. Mais nova, sim, nova como todos. Trabalha no direito coletivo. Então, o que é isso e quais áreas que você atua dentro da Defensoria? Eu atuo hoje na coordenação auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. A Defensoria Pública, quando ela é criada na Constituição Federal, ela teve essa função de, né, garantir assistência jurídica, não só de forma individual, como a doutora Betânia colocou aqui, né, nas ações de família, ações cíveis, ações de consumidor, mas também atuar na assistência coletiva e principalmente na promoção dos direitos humanos. Então, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, juntamente com outros núcleos especializados da Defensoria Pública, como o Núcleo de Habitação, Situação Carcerária, Núcleo das Mulheres, Infância e Juventude, Consumidor, pessoas com deficiência e idosas, atuam de forma coletiva para garantir que grupos vulneráveis acessem direitos. Vou dar um exemplo de uma atuação que o Núcleo do Consumidor, o Núcleo de Habitação e Urbanismo e o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos fizeram no ano de 2022 das eleições. Nesse período, né, foi identificado a importância de que as pessoas mais vulneráveis, né, que são as pessoas pobres, pudessem se locomover
e terem acesso ao transporte gratuito para poder votar e exercer seus direitos políticos. Nesse momento, os núcleos especializados se reuniram para, juntamente, né, com as unidades da Defensoria Pública, encaminhar ofícios às prefeituras para que pudesse ser garantido o direito ao transporte gratuito, para que as pessoas sem recursos pudessem votar. Foram mais de 20 ofícios extrajudiciais para uma série de cidades, 20 ações civis públicas para garantir esse direito, e isso foi concedido em uma série de cidades aqui, tanto na capital quanto no interior de São Paulo. E essa é uma das atuações que se faz também na área coletiva da Defensoria Pública. Uma delas, por exemplo, Jeremias, que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é justamente esse atendimento especializado à população em situação de rua, e uma atuação coletiva nesse sentido. Por quê? As pessoas em situação de rua, elas muitas vezes têm vários obstáculos para acessar os serviços públicos, principalmente, né, ingressar em prédios do judiciário, tem dificuldade de regularizar, né, documentação, RG, certidão de nascimento. Então, a Defensoria Pública, ela faz esse atendimento tanto individual das pessoas em situação de rua, mas também coletivo, como, por exemplo, a atuação recente no Supremo Tribunal Federal na ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma DPF, que a gente chama, que discute justamente os direitos da população em situação de rua, para pensar direito ao acolhimento na assistência social, direito ao acesso aos benefícios da assistência social, como LOAS, mas também o acesso a não ter seus pertences, por exemplo, retirados pelas forças de segurança pública, porque muitas vezes as pessoas em situação de rua, elas vão transitar pela cidade com alguns, né, pertences que ela tem, documentos, mochila, uma coberta, e muitas vezes elas acabam tendo retidos esses pertences, né, por forças de segurança pública, o Guarda Civil Municipal, e tem toda uma discussão de como regulamentar essas ações de zeladoria, e isso foi feito também com a atuação da Defensoria Pública no âmbito da DPF do Supremo Tribunal Federal. Então, de alguma forma, a gente percebe que essa atuação coletiva, ela vai se dar em alguns temas muito estratégicos, como o direito à moradia, quando a gente pensa nas pessoas que foram atingidas em São Sebastião pelas chuvas em janeiro do ano passado e fevereiro do ano passado. Então, teve uma atuação muito forte da instituição, principalmente do Núcleo de Habitação e Urbanismo, em fazer os atendimentos dessas pessoas, em conversar com o governo do estado e dialogar para encontrar medidas extrajudiciais de alternativas habitacionais para essas pessoas. A própria Defensoria pode entrar com uma ação contra o próprio estado? Sim, como a Betânia estava esclarecendo, por exemplo, quando uma pessoa não consegue um medicamento, né, um medicamento junto, né, ao pedido do SUS, ou a UBS, ou a UPA, ela tem um relatório médico dizendo que aquele medicamento é central para aquele tratamento, ela pode buscar a Defensoria Pública para que seja judicializado, para que o Estado garanta esse direito. Eu vou citar um outro caso aqui que pode ajudar a ilustrar um pouco isso. Eu atuo no atendimento especializado à população em situação de rua e eu atendi uma família formada por uma mulher e seu filho de 16 anos e eles não tinham, por exemplo, uma vaga fixa no Centro de Acolhimento Especial para Famílias aqui da Prefeitura do Estado de São Paulo. Era muito importante que eles tivessem uma vaga fixa para que o filho dela, de 16 anos, continuasse a frequentar a escola, né? Terminar o ensino médio e conseguir garantir, né, a saída e a superação da situação de rua. Entendi. Depois de uma série de tentativas, né, extrajudiciais por meio de ofícios e reuniões de obter essa vaga permanente no centro de acolhida, nós percebemos que estavam frustradas essas tentativas e foi possível judicializar e por meio de uma decisão, né, do Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi concedido o direito a ter uma vaga fixa. E hoje, né, ele pôde continuar na escola, essa pessoa pôde se organizar um pouco na dinâmica e construir a sua autonomia, mostrando, de alguma forma, como se dá essa atuação da instituição na implementação de políticas públicas também. Interessante essa questão da população em situação de rua, porque eu já li um pouco a respeito, assim, quando você conhece o histórico, por exemplo, do centro de São Paulo, era uma região da rodoviária, o terminal rodoviário era ali no centro, né? Então as pessoas, ali já foi se formando, as pessoas que chegavam de outros estados, muitas vezes ficavam em pensões, então assim, já foi se formando núcleos. Depois, como o centro era uma região razoavelmente mais segura do que ficar na periferia, as pessoas viram, então tudo isso foi sendo uma construção e os especialistas
falam aqui na necessidade de ter órgãos no centro de atendimento específico sempre para essas pessoas, que isso é a base, e a Defensoria atua muito bem nisso. E quando direitos coletivos eu acho sensacional, porque, por exemplo, quando você fala no sistema penitenciário, acho que vocês atuam, por exemplo, em relação às mulheres, que às vezes falta itens básicos de higiene, então você tem que atuar, você tem que... e aí você pode atingir uma população maior, em vez de individualmente, claro, tem o atendimento individual, mas coletivo. Se se ganha uma ação, aí é para todo mundo, né? Acho que o contentamento também deve ser grande, né, doutora Suhaili, porque daí você atinge um número maior de pessoas também. Esse atendimento ele é muito importante. Por exemplo, o Núcleo de Situação Carcerária, ele faz uma atuação coletiva que é a partir das inspeções nas unidades prisionais. E eles vão coletando justamente essa informação que você trouxe, Jeremias, da pobreza menstrual, da ausência, né, de acesso à assistência material dentro dos cárceres, ou mesmo das mães que, né, não conseguem conviver com seus filhos nas visitas que estão encarceradas e na possibilidade que a lei já dá, né, delas estarem em prisão domiciliar e não, né, dentro da unidade prisional para poder exercer os cuidados, né, com as crianças e adolescentes. Tem uma ação muito interessante, inclusive do Núcleo de Situação Carcerária, é uma ação um pouco antiga, mas que trata justamente da importância de se garantir o direito à alimentação das pessoas que são presas e apresentadas em 24 horas nas audiências de custódia, indicando que todas as pessoas, né, que possam ser, né, vir a ser presa no futuro, recebam uma alimentação antes, né, de serem encaminhadas para essa audiência de custódia. Então, a gente percebe que tem uma atuação muito forte, não só no âmbito individual, na defesa das pessoas privadas de liberdade, mas também em âmbito coletivo, para se garantir os direitos já previstos, né, na nossa lei de execução penal, que é de assistência material, que é da dignidade da pessoa humana, que é de acesso, né, a um defensor ou uma defensora pública para ter orientação jurídica sobre o seu processo. Então, essa atuação coletiva, principalmente nos temas, né, na situação carcerária, mas também nos temas de moradia, por exemplo, quando se garante uma regularização fundiária, que é o título de posse ou de propriedade daquelas famílias, né, que lutaram para ter uma moradia um dia, é muito gratificante de você perceber que direitos constitucionais, né, e sociais, como o da moradia, estão sendo implementados, seja porque o Estado ou o município reconhecer esse direito e junto de uma atuação, né, extrajudicial da Defensoria Pública, foi possível regularizar títulos de moradia de pessoas que habitavam, né, regiões ainda não regularizadas, ou mesmo quando o Judiciário reconhece esse direito, faz a escuta dessas famílias que há anos lutam por moradia, por acesso à renda. Então é muito gratificante no sentido de perceber que a luta por direitos, ela não se faz apenas por meio, né, de advogados, advogadas, defensoras, defensores públicos ou os outros, né, órgãos do sistema de justiça, mas também a partir da luta coletiva dessas pessoas, né, dos movimentos sociais, dos familiares das pessoas presas também, que, né, fazem uma série de denúncias à Defensoria Pública por conta da situação carcerária, mas por conta da luta, né, dessas pessoas e desses movimentos, que a Defensoria Pública também foi criada. Então é muito gratificante entender que nós temos atuado na nossa missão institucional muitas vezes ao ingressar com essas ações coletivas e provocar o sistema de justiça a refletir com nós, defensoras e defensores, também sobre esses temas. Muito legal. E sempre que tiver uma vitória, vocês contam aqui para a gente, que a gente divulga aqui, porque essas vitórias na justiça sempre beneficiam muitas pessoas e a gente sempre em contato lá com a assessoria de comunicação da Defensoria, eles mandam aqui essas pautas, a gente divulga, faz muito bem para todos nós. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu vou querer saber da doutora Bethânia quais são os principais erros que a gente comete quando vai na Defensoria. É falta de prova? Chego lá, não tenho prova para apresentar naquela minha demanda? Ou eu vou pelo direito errado? Ou eu demoro muito e perco o meu direito? A gente vai saber depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta aqui praticamente nessa comemoração aqui da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque 19 de maio de todos os anos se comemora aí o Dia
do defensor, da defensora e o Dia da Defensoria Pública. E a gente tem o prazer aqui, voltando nesse segundo bloco, de conversar com a doutora Suhaile Fernandes Youssef, que é defensora pública, e ela coordena ela é coordenadora auxiliar Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, e também com a gente a doutora Betânia Devec Ferraz. Ela é a defensora pública, ela atualmente está ali na assessoria da Coordenadoria Geral de Administração. Hoje você cuida um pouco, né, doutora Betânia, da questão do RH, é isso? Isso, atualmente eu sou responsável por cuidar do quadro, né, das pessoas que integram a instituição, né? Hoje nós contamos com defensores e defensoras, inúmeros servidores, agentes, porque o nosso atendimento é multidisciplinar. Então, nós temos um atendimento também com o apoio de psicólogos e assistentes sociais. Da própria defensoria? Sim, porque muitas das pessoas que nos procuram, o atendimento dela não se resume à questão jurídica, mas envolve outras questões, né, de âmbito tanto na área da psicologia como na área da assistência social, porque nós trabalhamos muito em parceria com a rede de serviços público. Então, quando nós percebemos que, além da questão jurídica, a pessoa necessita de algum amparo assistencial, nós já encaminhamos para os serviços da rede de assistência. Que tem uma rede conveniada com a Defensoria. A gente entrevistou uma delas aqui. Tem instituições que fazem um trabalho parecido com a Defensoria, mas ali é uma ONG e uma OSC, é isso? Mas também nós atuamos em parceria com as instituições públicas. Com as também, próprias então, com o CAPS, por exemplo, né? Então, todos os órgãos, com os centros de acolhida, como a Suhaile falou. Então, nós temos vários com as UBSs. Sim, com a área da educação, com as escolas. Então, quando a pessoa nos procura, muitas vezes, na maioria das vezes, não é um problema só que ela tem e não é um problema só no âmbito jurídico. Então, nós contamos também com esse profissional, além dos estagiários de direito e de administração que nos auxiliam no atendimento, sempre coordenados por defensores e defensoras públicas. Você viu que é bastante coisa, por isso que quando você vai na defensoria, leva tudo direitinho, a historinha que você tem ali, se é direito do consumidor, porque facilita, né? Porque quem vai digitar ali já facilita. Às vezes tem gente que hoje já tem um computador, já pode fazer um textinho em casa a hora que quiser. Não sei se no site pode mandar alguma coisa quando você entra com uma demanda assim, tem isso? Sim, no atendimento, no momento do agendamento, já é disponibilizado, no caso do agendamento do atendimento remoto, já é disponibilizado um link onde as pessoas já podem começar a juntar os documentos, tanto de identificação, porque é importante que nós identifiquemos com quem a gente está falando, para saber se aquela pessoa com quem nós estamos falando é o titular do direito. Né? Eu não posso falar o nome de outra pessoa. Exatamente, né? Sem procuração. Então, caso você esteja falando o nome de uma outra pessoa, há necessidade de procuração. E para isso, há necessidade de identificação. Então, o primeiro passo são documentos de identificação. O segundo passo são documentos que comprovam a renda, no caso do atendimento civil, né? Para que a gente analise se aquela família está ou não dentro do critério de atendimento de 3 a 4 salários mínimos de renda familiar. E uma terceira etapa é a coleta de documentos relacionada à demanda jurídica. Então, por exemplo, nos auxilia muito se você tem uma demanda relacionada ao consumidor, né? Questões relacionadas ao direito do consumidor. Comprei uma TV importante. que parou de funcionar. Exatamente. Então, por exemplo, Nota juntar fiscal. nota fiscal, juntar contrato. Você tem um contrato bancário de empréstimo que você acredita que seja abusivo. Para nós analisarmos, é importante que você traga uma cópia desse contrato, né? Então, para cada tipo de demanda, se é uma demanda relacionada à família, é importante que você vai partilhar os bens da família, que você traga o documento do carro que vai ser partilhado, que você traga o documento do imóvel que vai ser partilhado. Olha. Então, é importante que você traga documentos relacionados à sua demanda para que nós possamos, no menor tempo possível, fazer uma análise da demanda e ingressar, primeiro verificar a possibilidade de uma atuação extrajudicial e, posteriormente, a necessidade de uma demanda judicial. E esse atendimento, ele já pode ser tudo online ou ele vai ter que ser um momento presencial? A senhora falou que tem híbrido também, mas como é que... Então, na verdade, os nossos usuários, eles são convidados a escolher qual o tipo de atendimento que melhor lhe adeque, né? Nós reservamos de preferência o atendimento presencial para aquelas pessoas que realmente não têm qualquer tipo de acesso ao atendimento remoto. O atendimento remoto hoje na Defensoria, ele é muito simples. Para os usuários do serviço da Defensoria, ele é feito por meio de WhatsApp. Então, a pessoa tem a sensação que está conversando através de um WhatsApp. E nesse WhatsApp é possível, inclusive, a conversa por meio de imagem, por meio de som, enfim, envio de áudio, né?
é possível as chamadas. Então, então não é só com o chatbox tipo robô, não. Tem... Não, sempre vai ter uma pessoa do outro lado conversando com o usuário do serviço da defensoria. Entendi. Para a pessoa que conversa conosco, é como se fosse uma conversa por meio de WhatsApp. Então é como se fosse... Simples. Você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas a pessoa precisa ter acesso ao serviço de internet, Sim. por exemplo, né? Então, tem pessoas que ou têm essa dificuldade ou realmente têm dificuldade de digitação ou de conversar por meio de celular, que são pessoas muito simples. Então, nós disponibilizamos, sim, o atendimento para essas pessoas, o atendimento presencial. Ou até mesmo a demanda é muito complexa e exige uma análise muito detalhada, né, da questão. E exige análise de muitos documentos. Então, nesses casos, por exemplo, uma ação de usucapião, né, que é uma ação muito comum na Defensoria Pública. A pessoa quer ver metade dos imóveis da cidade de São Paulo, eles são regularizados, a outra metade não. Então, nessa questão, há necessidade dela trazer fotos, dela trazer documentos que comprovem a posse dela. Então, se ela já está há 5 anos naquela posse, nunca foi daquele imóvel e não foi incomodada. Então, essa pessoa leva esses documentos na defensoria e há uma análise jurídica com relação à sua demanda. Nossa, muito legal. E olha, eu me lembro do tempo que a gente não tinha nada online, né? Até engraçado porque tinha uma companhia de telefone que não tinha internet, você ia até o local e chegar lá, você tinha que ligar. Eu achava tão engraçado, meu Deus, já que aí você pegava um orelhão e ligava, mas isso é coisa muito antiga, esquece. Vamos passar aqui com a doutora Suhaili, porque é o seguinte, tem áreas que a defensoria atua que a gente nem imagina, por exemplo, quando tem manifestação, né? E agora são recorrentes, né? Como é que é esse trabalho? Existe um trabalho na Defensoria muito vinculado à proteção do direito à liberdade de expressão, de manifestação. Então, quando você tem uma organização, uma associação, você faz parte de um movimento social e quer organizar uma manifestação em um espaço público, você pode buscar acionar a Defensoria Pública, seja para que exista a presença de defensores e defensoras em loco, para acompanhar essa manifestação e identificar eventuais restrições desse direito. Então, é uma atuação quanto observador de proteção dos direitos à liberdade de expressão e manifestação, ou você pode também acionar pedindo que existam defensores e defensoras nessa linha do que nós já conversamos em plantão para comparecimento em delegacia caso alguém seja preso ou presa durante essa manifestação. Então, é uma atuação que ela acontece fora da unidade. Então, isso que é interessante de pensar na Defensoria Pública. Ela não está só nas unidades, né? Nas unidades, por exemplo, em Itaquera, na Boa Vista, que são lugares que têm unidades da Defensoria Pública. Mas ela tem que estar também nas ruas, perto das pessoas que estão buscando assistência jurídica. E aqui a Betânia trazia os obstáculos que algumas pessoas não conseguem ir ao atendimento individual. Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Muitas vezes elas não vão conseguir fazer esse atendimento individual, na maioria das vezes, ou mesmo ir até a Defensoria Pública. Então, a gente atua muito em multirões, em atendimentos que são feitos na rua, ou nos centros de acolhida, ou nos núcleos de convivência, muito articulado nessa ideia de que é importante que a Defensoria Pública não esteja só no gabinete, digamos, na unidade, mas que ela esteja também nas ruas, próximos daqueles que mais demandam acesso à justiça. Você sabe que uma vez eu estava fazendo uma reportagem e tinha uma pessoa em situação de rua e ele era bem idoso. E aí eu falei, você sabe que você tem direito, todo idoso no Brasil, se você passou, acho que, salvo engano, 65 anos, você tem direito ao LOAS, né? A doutora pode até explicar o que é. Aí ele falou, não sabia, né? Aí eu fui na internet, pesquisei e falei, mas parece que você tem que ter, no mínimo, um endereço fixo. Mas você vai, naquele tempo era Liberdade 31, se eu não me engano. Não sei se existe ainda, não tem mais esse endereço. Liberdade 32 existe ainda. 32, que era defensor. Você vai lá e caminhei, acho que ele foi, não sei se ele foi. Porque as pessoas não sabem, que tem esse direito, Acho que indiquei certo e como ele deve ter muitos que às vezes estão na rua, já passou dos 65 anos, poderia ter, no mínimo, que a lei federal garante um salário mínimo. Para minimamente ele garantir a comidazinha dele, não pode estar em São Paulo, às vezes com o salário mínimo ele vai para o interior, E a pessoa às vezes não sabe, que é um direito básico. Esse é um direito muito importante, Jeremias. Ele está previsto na nossa lei de assistência social e ele é chamado de benefício de prestação continuada. E como você disse, ele é um benefício fornecido pelo governo federal. Apesar da Defensoria Pública não atuar na Justiça Federal, a gente encaminha muito desses casos para a Defensoria Pública da União, que faz esse atendimento caso seja necessário judicializar. Mas, como a Betânia falou, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que é o Centro de
atendimento multidisciplinar na Defensoria Pública. Então, por exemplo, se essa pessoa idosa buscou a Defensoria Pública e se identificou que ele ainda não acessou esse benefício social, é possível que essa agente, né, da Defensoria Pública da Assistência Social articule, né, os órgãos da assistência, como, por exemplo, o CREAS, o Centro POP, que são órgãos da assistência social que têm também a função e a finalidade de cadastrar essas pessoas no INSS, auxiliar com o pedido administrativo de concessão do benefício de prestação continuada. Então, nesse ponto, existe uma parceria também entre as defensorias públicas, né? Nas demandas que a Defensoria Pública do Estado não atua, há esse encaminhamento feito à Defensoria Pública da União, como acontece muitas vezes em casos que a Defensoria Pública da União também nos encaminha demandas, né, que deverão ser analisadas no âmbito da Justiça Estadual. Tá vendo por que a gente tem que tirar a dúvida? Eu encaminhei errado. A gente tem que ser para a Defensoria Pública Federal. Se é LOAS, é federal, não pode ser estadual, né? Mas com certeza, se ele foi lá, conversou com o defensor e encaminhou ele para o lugar certinho. Ô, doutora Betânia, estou aqui pensando na questão da questão extrajudicial. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vou lá apresentar documento, justiça, tudo, né? Muitos casos podem ser resolvidos sem precisar passar pelo todo o processo judicial, às vezes um ofício, né? O assessor da comunicação de vocês estava, inclusive, falando sobre esse tema, né? Por exemplo, vaga hospitalar, às vezes um medicamento, né? Dá para resolver mais rápido, né? Sim, o que a gente percebe é muita falta de informação da população em geral. Então, a Defensoria Pública funciona muito também como esse órgão educador que traz essa informação e, na verdade, mostra para as pessoas quais são as etapas e os caminhos que ela deve percorrer antes de necessariamente judicializar. Então, por exemplo, no caso da saúde, há sempre necessidade dela procurar uma UBS. Na UBS, ela vai ser atendida por um clínico geral, depois ela vai ser encaminhada por um especialista e hoje nós temos parceria com a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, para que seja inicialmente verificado se não há possibilidade, principalmente nos casos de urgência. Nós aqui na capital não tivemos que judicializar leito de UTI na Covid, por exemplo, porque nós conseguimos fazer uma parceria de forma que os casos urgentes eram imediatamente atendidos mesmo. Então, a gente evita isso. Eu acho que uma outra parceria muito interessante que a gente tem na cidade de São Paulo é através de uma atuação em conjunta com uma Santa Casa e com os médicos de lá, e que, na verdade, verificou-se que as mulheres em situação de rua, no momento que elas vão ter um filho, é o momento principal, essas mulheres são usuárias de droga principalmente, é o momento crucial para que elas mudem e se recuperem e optem pela recuperação para cuidar do seu filho. E pensando nisso, foi organizado uma parceria entre todos esses órgãos, inclusive a Defensoria Pública, de forma que elas são acompanhadas pela saúde na parte do pré-natal e assim que elas vão ter um filho, é verificado se há algum risco dessa criança não ser cuidada pela mãe, né? Então, nesse momento, já são envolvidos órgãos como, por exemplo, a Defensoria Pública, de forma a evitar o acolhimento dessa criança. Para quê? Para, primeiro, verificar se essa mãe, o que lhe falta na saúde, na assistência social, o que o Estado, o município podem oferecer para essa mãe, para que ela tenha condições de cuidar dessa criança, e se ela não tiver quem na família, né, tem essa possibilidade de cuidar dessa criança. E a gente percebeu uma mudança muito grande, quais as vantagens, né, os frutos dessa atuação em parceria, que não envolve a judicialização, mas ao contrário, evita o acolhimento de uma criança. Nossa, que super interessante. E quando a gente ganha uma causa, é assim, a pessoa que precisa de uma demanda e vê resolvida por meio da defensoria com a chancela da justiça, é maravilhoso, né? Dá aquele alívio e você consegue ver o seu direito garantido e muitas vezes não precisa passar por todo aquele processo judicial. Pode ser extrajudicial em muitos casos. Então, o primeiro passo é entrar no site, ver ali, tem muita... Aliás, eu vou mostrar as cartilhas aqui de novo. Deixa eu falar aqui, ó. Lei Maria da Penha, Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação, uso problemático de álcool e drogas. Deixa eu mostrar aqui para o Diego, que ele ajuda a gente a mostrar. Enquanto isso, a doutora Suhaili vai falando para a gente, porque além de você que trabalha com direitos humanos, doutora, a defensoria tem muitas, assim, digamos, campanhas, trabalho educativo também, né? Sim, essa é uma... Opa, esse aqui não. Uma função, né, uma finalidade da instituição muito importante. Trabalhar na educação em direitos, que vai muito na linha de permitir com que as pessoas tenham acesso à informação,
conheçam seus direitos, possam buscar, né, órgãos públicos em casos que elas demandem por exemplo, acesso ao LOAS, né? Então, essa função de educação em direitos está dentro, por exemplo, da nossa lei complementar. A lei que criou a Defensoria Pública já disse ali que uma das nossas atribuições é trabalhar pela educação em direitos. E por essa razão que tem essa série de cartilhas que você está nos mostrando aqui, como, por exemplo, a cartilha que discute o tema da violência doméstica. Essa é uma atuação bem importante da instituição, principalmente na assistência das mulheres que são vítimas de violência doméstica, para ingressarem com pedidos de medida protetiva, por exemplo, ou pedidos que possam estar associados a essa medida protetiva, como divórcio, pedido de pensão alimentícia. E essas cartilhas visam justamente isso, informar as pessoas e empoderá-las em relação aos seus direitos. Então, para além de fornecer esse material, nós fazemos uma série de oficinas, atuações nos territórios, para que a gente não torne esse material apenas um papel, mas que ele possa ser discutido com as pessoas que vão poder utilizá-los como um instrumento. Então, essa é uma função bem importante, como você já apontou, Jeremias. Sim, e essas cartilhas vocês podem buscar no nosso site, né, ter acesso e, eventualmente, também questionar, né, se for até a defensoria, até os nossos atendimentos, sobre as informações que constam ali nesses materiais. Sim, porque as cartilhas, gente, elas são muito explicativas. Ó, direitos sexuais e reprodutivos. Então, ó, apresentação, o que são os direitos sexuais, direitos reprodutivos, é coisa que eu nem sabia que existia aqui. Ó. O que é planejamento reprodutivo. Ó, isso aqui é coisa para você pegar uma cartilha dessa e debater na escola, né, na sala de aula, né, porque está muito bem explicado. Ô, doutora Betânia, como é que é essa questão da defensoria em outros países? Fico curioso, porque assim, o Brasil precisa de uma defensoria, porque assim, a gente é um país muito desigual, né? A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos o pessoal diz que judicializa tudo, né? Tudo se entra na justiça. Agora, o Brasil tem essa característica, né? Nós temos uma população vulnerável muito grande, então o papel da defensoria é muito específico. Não sei se é próprio do Brasil, acho que nos outros países tem também. A senhora tem uma experiência assim? Sim, em outros países também tem atuação. Até aqui no Brasil nós atuamos. Nós temos um defensor que atua interamericano, né, que é um defensor que atua nas causas que são levadas para tribunais internacionais, inclusive. E na Defensoria Pública, o Brasil, ele é muito diverso, né? Então, em cada estado da federação tem uma defensoria e nós temos um convênio entre todas as defensorias de forma que uma pessoa que mora em um estado pode sim ser atendida num outro. Né? Então, nós temos esse acordo entre as defensorias e em todo o Brasil há defensores e defensoras públicas, sendo que esse órgão ele foi criado paulatinamente em momentos diversos, né, no decorrer dos anos em cada estado. Então, o Rio de Janeiro é o mais antigo, né? E Goiás, Paraná e Santa Catarina são os estados que criaram mais recentemente a Defensoria Pública. Né? Em outros países também há atuação de defensores públicos que também têm essa proposta não só de atuação judicial, mas também de educação em direitos, enfim, mas é disponibilizar para as pessoas que não têm condições financeiras o acesso à justiça. No caso das mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, acho que vale essa observação. Para o pedido de medida protetiva, não há limite de renda. Interessante saber disso. Sim, eu acho que isso é bem interessante, porque para esse pedido não há necessidade de limite de renda, porque é o pedido da medida protetiva. Para a proteção das mulheres. Medida protetiva significa separação de corpos ou outras coisas? Afastamento, né, do agressor do lar ou da casa, enfim, a sua não aproximação, não contato com a vítima ou com seus familiares. Então, o pagamento de uma pensão, eventualmente, se ela for dependente financeira dele. Então, há inúmeras medidas que podem ser pedidas, solicitadas na justiça para que proteja essa mulher e garanta que ela não corra mais nenhum risco de vida ou de agressão, enfim. E no caso da população em situação de rua, além daqueles 2 canais que nós colocamos, né, que é para a população em geral, nós temos sim, desde que essa população em situação de rua procure um equipamento público, um desses, né, para comer, para dormir, enfim, esses equipamentos eles estão preparados também, eles têm uma forma específica de nos contactar e solicitar o atendimento, né? E assim como nós temos também, só que aí não é naquele endereço que você disse, mas sim na Rua Boa Vista 150, há a possibilidade dessas pessoas se dirigirem lá, aquelas que não estão vinculadas a nenhum equipamento e terem o seu atendimento agendado. Mas se eu estou numa cidade, porque a defensoria ela é vinculada
vinculada ao Estado, né? A Defensoria do Estado de São Paulo. Mas eu estou numa cidadezinha lá do interior que não tem unidades espalhadas em todos os municípios, né? Aí eu entro na internet e, se for o caso de presencial, eu tenho que me dirigir àquela cidade vizinha onde tem uma defensoria. Geralmente são nos grandes centros ou tem em cidades menores? Então, nós estamos espalhados nas principais cidades do estado e estamos agora, neste momento, inclusive, discutindo a expansão da atuação da Defensoria em novas cidades. Ah, que bom. Né, que levam muito em consideração, né, a vulnerabilidade, as cidades que têm maior vulnerabilidade social, enfim, e que há necessidade de maior atuação da Defensoria Pública. Mas aonde a Defensoria Pública não tem uma unidade, não é necessário procurar mais próxima, mas sim nós temos convênio, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, então essas pessoas elas podem sim procurar a subseção da OAB mais próxima, sendo que nós estamos ampliando o atendimento virtual em cidades onde não há a unidade física da Defensoria Pública, né? Além de todos esses atendimentos, principalmente em situações de crise, como a doutora Suhaili disse, né? Como em São Sebastião, enfim, a depender da gravidade da situação, nós atuamos por meio dos nossos núcleos. Não importa se naquele local há ou não unidade da Defensoria, mas nós atuaremos em defesa dos direitos dessas pessoas. Principalmente, acho que é também válido informar, no caso das reintegrações de posse coletivas, há necessidade de uma previsão legal que a Defensoria Pública, mesmo que não provocada pelas pessoas que ocupam aquele lugar, a Defensoria Pública deve ser acionada. Para quê? Para que seja garantida essa assistência social, essa assistência à moradia dessas pessoas e não elas se tornem mais um contingente de pessoas em situação de rua. Exatamente. Né? E a Defensoria tem voz dentro do poder público, né? Ela tem essas conexões e trabalha com parceria dentro do Estado e fora do Estado também. Bom, o programa chegou ao fim. Quando a conversa é boa, passa rápido, mas eu vou passar aqui para a doutora Suhaili rapidamente para a gente fechar então, porque eu sempre gosto de marcar essa questão de serviço de utilidade pública. Um resuminho. Para quem que a Defensoria pode ser atendida e as principais causas para a gente não errar. Eu sempre falo, trabalhista não, gente, quando é coisa federal não, INSS não, mas tirando isso, são muitas as áreas e a gente fala muito na área civil, por favor, doutora. Então, vamos lembrar aqui, Jeremias, para todo mundo não esquecer, o atendimento da Defensoria Pública nas áreas cíveis, né? Então, família, ação de divórcio, pensão alimentícia, guarda, partilha de bens no divórcio, regulamentação de visitas, ou mesmo ações, né, relacionadas ao direito do consumidor, pedido de medicamentos, vaga em creche. Pode ser buscada a Defensoria Pública se você ganha até de 3 a 4 salários mínimos, fazendo o agendamento, seja pelo nosso site ou pelo 0800. Esse agendamento vai ser realizado e você vai ser atendido, né, por um profissional do direito, coordenado por um defensor ou uma defensora pública. No atendimento criminal, não há necessidade de avaliação financeira, então a Defensoria Pública ela pode ser, né, acionada, seja pelo site ou também nas suas unidades, nas cidades em que tem unidade, esse atendimento pode ser feito também sem agendamento. Então, acho que para lembrar as pessoas nesse sentido, nós temos alguns atendimentos em parcerias, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que é um atendimento que é feito às vítimas, né, de violência doméstica. Acho que é muito importante citar que ele pode ser realizado também sem atendimento. A Casa da Mulher Brasileira vai receber essas mulheres com atendimento multidisciplinar e elas podem buscar, né, esse atendimento para medidas protetivas, orientações jurídicas. Então, acho que fica essa informação. E quem quiser ter mais informações sobre os núcleos especializados, que é onde eu atuo hoje, nas suas diversas temáticas, como infância e juventude, situação carcerária, direitos humanos, habitação, consumidor, pessoas com deficiência e idosos, pode buscar também o nosso site e encontrar lá uma série de materiais, relatórios, cartilhas, e a gente está sempre à disposição também para esclarecer dúvidas. É bem rico lá o site. Obrigado, viu, doutora Suhaili Fernandes Youssef, que é defensora pública e coordena aí, a coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mais Jeremias. uma vez. E a doutora Betânia, que é doutora Betânia Devec Ferraz, defensora pública, também agora ali na Coordenadoria de Administração. Mas, doutora Betânia, rapidinho, já que a gente está nas comemorações aí do Dia da Defensoria, 19 de maio, quem quer ser defensor, você tinha falado sobre psicólogo, mas o concurso é sempre para defensor ou tem áreas variadas? Por ser um serviço público, né, a maioria dos cargos da Defensoria Pública, o ingresso é sempre por meio de concurso público, então fiquem atentos ao nosso site, né, www.defensoria.sp.def.br.
tanto para os estagiários também, que são convidados a trabalhar conosco. Lá vocês terão a oportunidade de conhecer a realidade da vida, né? E eu acho que fazer e verificar como uma atuação pequena é capaz de mudar, né? Tanto a vida das pessoas como mudar uma política pública, criar uma política pública. Às vezes a gente não tem a dimensão do nosso trabalho, né? Mas é uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa, de uma família, mas principalmente da sociedade. Que bom, olha, adorei a conversa, acho que você gostou também, aprendi bastante e viva a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, completando aí mais uma etapa, 19 de maio, é o dia do defensor e da defensora, que tantas vezes ajuda a gente, né? Tá ali para o nosso atendimento, é muito bacana e saber um pouco mais do trabalho desse profissional é muito legal. E a Assembleia Legislativa de São Paulo é uma parceira, tivemos aqui o Minuto Defensoria, a gente sempre, Dr. Carlos Issa, que trabalhou durante bastante tempo aqui com a gente sempre chama um colaborador e vários outros, Dr. Rafael Pitanga, que tantas vezes aqui nos ajudou, a todos eles o nosso muito obrigado. E a você também por nos acompanhar até aqui. Até a próxima edição.